O sol de dezembro castigava a terra seca do interior de Minas Gerais quando os gritos desesperados rasgaram o ar. Era uma tarde abafada, daquelas que distorcem o horizonte, e o silêncio habitual do sítio das Acácias foi interrompido por um som que arrepiou Dorival Caymmi. Aos 72 anos, Dorival havia se acostumado com a calmaria. Suas mãos marcadas pelo tempo seguravam o cabo da foice com vigor renovado, quando ouviu o grito novamente, estridente, infantil, impregnado de pavor. Vinha da direção das ruínas da antiga casa de pau a pique que seu pai começara a erguer décadas atrás e nunca concluíra. Socorro! Alguém, por favor, me ajude! O coração de Dorival acelerou de um jeito que não sentia há tempos. Abandonou a ferramenta e correu, seus pés descalços reconhecendo cada pedacinho do chão. A artrose no joelho reclamou, mas ele ignorou a dor. Havia uma criança em apuros, e isso era tudo que importava naquele instante. Ao chegar às ruínas, deparou-se com um buraco que não estava ali pela manhã. A terra havia desmoronado, abrindo uma cratera de quase 2 metros de profundidade. Lá embaixo, um menino de cabelos negros e olhos grandes como os de um filhote de lobo-guará assustado o fitava com uma mistura de esperança e desespero. Calma, guri. Vou te tirar daí, gritou Dorival, já se ajoelhando na beira do buraco. O menino não devia ter mais de 7 anos. Suas roupas estavam sujas de barro e suas mãozinhas tremiam enquanto tentava se agarrar às paredes instáveis do buraco. Dorival sentiu um nó se formar em seu peito, uma sensação que há muito havia sepultado junto com suas lembranças mais amargas. Sem hesitar, Dorival correu até a casa e pegou uma corda surrada que usava para amarrar o gado. Com uma agilidade impressionante para sua idade, desceu no buraco. O espaço era exíguo, mas ele conseguiu envolver o menino com os braços. "Qual é o seu nome, meu filho?" perguntou enquanto amarrava a corda em volta de ambos. "Gonzaguinha", sussurrou o garoto, sua voz quase inaudível. "Gonzaguinha Villa-Lobos." Dorival parou por um instante. Villa-Lobos. O mesmo sobrenome que ecoava em seus ouvidos desde a infância. Mas não podia ser mera coincidência. Ou podia? Com um esforço sobre-humano, o roceiro conseguiu sair do buraco puxando o menino. Quando finalmente estavam em segurança, ambos respirando ofegantes sob o sol inclemente, Gonzaguinha se aproximou dele e cochichou algo em seu ouvido. Palavras que fizeram Dorival cambalear como se tivesse levado um golpe certeiro no estômago. "Vovô sempre dizia que você ia voltar, pai Dorival." O mundo de Dorival parou. Suas pernas vacilaram e ele se sentou pesadamente no chão, encarando o menino como se estivesse vendo uma assombração. Lágrimas brotaram de seus olhos, sem pedir permissão, e ele cobriu o rosto com as mãos, tentando conter a emoção que ameaçava consumi-lo. Isso não é possível", murmurou mais para si mesmo do que para a criança. "Não pode ser." Gonzaguinha o observava com aqueles olhos grandes e espertos, uma maturidade incomum para sua idade, reluzindo em seu rosto sujo de terra. Havia algo naquele garoto que ia além da aparência. Uma presença, uma familiaridade que fazia o coração de Dorival palpitar descontroladamente. "O senhor conhecia meu vovô?" perguntou Gonzaguinha, sua voz pequena, mas cheia de esperança. "Ele sempre falava do senhor. Dizia que o senhor era seu melhor amigo, mas que tinha ido embora depois que a tia Elis..." "Não!" Dorival o interrompeu abruptamente, levantando-se com dificuldade. "Não fale sobre isso." O menino se encolheu, assustado com a mudança repentina no tom do homem que acabara de salvá-lo. Dorival percebeu e imediatamente se arrependeu. Respirou fundo, tentando controlar as emoções que há 23 anos mantinha trancadas no fundo de sua alma. "Me desculpe, meu filho. É complicado." Ele estendeu a mão para Gonzaguinha. "Vamos para casa. Você deve estar com sede e fome."
Enquanto caminhavam pela picada de terra que levava à sede do sítio, Dorival não conseguia parar de lançar olhares furtivos para o menino ao seu lado. Gonzaguinha caminhava com uma desenvoltura natural, mas havia algo em seus gestos que denotava cautela, como se estivesse acostumado a pisar em ovos. Suas roupas, embora simples, estavam bem cuidadas, e havia uma educação em suas palavras que não condizia com uma criança desamparada. A casa de Dorival era modesta, mas acolhedora. 2 décadas de isolamento voluntário haviam feito dele um homem prático. Cada objeto tinha sua utilidade, nada era supérfluo. As paredes de taipa conservavam o ambiente fresco, mesmo no calor causticante do sertão. E o aroma de café, sempre presente, transmitia uma sensação de lar. "Senta aí", disse Dorival, apontando para uma cadeira de madeira na cozinha. "Vou pegar água e algo para você comer." Enquanto preparava um lanche singelo, pão de queijo, queijo Minas fresquinho e goiabada cascão, Dorival observava Gonzaguinha disfarçadamente. O menino examinava tudo ao redor com curiosidade, mas havia uma discrição em seus movimentos que dilacerava o coração do roceiro. Era como se Gonzaguinha tivesse aprendido a não tocar em nada, a não ocupar muito espaço. "Gonzaguinha", começou Dorival, colocando o prato na frente do garoto. "Como você veio parar aqui? Onde estão seus pais?" O menino baixou os olhos, brincando com as migalhas do pão de queijo. "Mamãe foi embora quando eu era bem pequeno. Vovô cuidava de mim, mas ele se foi." Sua voz ficou ainda mais baixa. "Fui morar com uns parentes distantes, mas eles disseram que não podiam me criar. Me trouxeram aqui e falaram que o senhor ia cuidar de mim." Dorival sentiu o sangue gelar. "Que parentes? Como sabiam de mim?" "Não sei direito. Eram uns tios da mamãe, acho. Disseram que o vovô tinha falado desse lugar antes de partir." Gonzaguinha ergueu os olhos e Dorival viu lágrimas se formando ali. "Eles falaram que o senhor era da família, que ia me querer." O coração de Dorival se estilhaçou em 1000 pedaços. Ele se lembrou das palavras do menino. Pai Dorival. Apenas uma pessoa no mundo o havia chamado assim, e essa pessoa havia falecido há mais de 2 anos. Tom Jobim, seu melhor amigo desde a infância, companheiro de todas as peripécias até que a vida os afastara de maneira cruel. Seu avô... Dorival engoliu em seco. Seu avô se chamava Tom? Gonzaguinha assentiu vigorosamente, seus olhos brilhando. Tom Jobim, o senhor conhecia ele mesmo. Ele sempre contava que tinha um amigo chamado Dorival, que morava longe, no meio do mato, e que um dia vocês iam se encontrar de novo. As lágrimas que Dorival tentava reprimir finalmente jorraram. 23 anos. 23 anos desde que havia fugido daquela cidade, desde que abandonara tudo o que amava por causa de um equívoco que arruinara sua vida. E agora o neto de Tom estava ali na sua cozinha, comendo seu pão de queijo e olhando para ele com os mesmos olhos generosos do avô. Ele falava de mim? Perguntou Dorival, sua voz embargada. Sempre. Dizia que o senhor era como um irmão, que tinham crescido juntos e que o senhor era a pessoa mais honesta do mundo. Gonzaguinha fez uma pausa, mordendo o lábio, mas também ficava triste quando falava do senhor. Dizia que tinha acontecido uma coisa feia que vocês não conseguiram resolver. Dorival fechou os olhos, as lembranças voltando como uma enxurrada. Tom tentara entrar em contato com ele diversas vezes ao longo dos anos, mas ele sempre se negara. O orgulho, a vergonha, a mágoa, tudo isso havia erguido uma barreira intransponível entre os dois amigos. E agora era tarde demais para remediar qualquer coisa. Seu avô era um homem bom, disse finalmente. O melhor que eu conheci. Gonzaguinha sorriu pela primeira vez desde que chegara, e Dorival viu Tom naquele sorriso, a mesma curvatura dos lábios, o mesmo brilho nos olhos. Era impossível negar a ligação. Então o senhor vai me deixar ficar?
Perguntou Gonzaguinha, sua voz carregada de uma esperança frágil que fez o coração de Dorival se contrair. Dorival olhou para aquela criança, magra demais, com olheiras que não deveriam existir em um rosto tão jovem, mas ainda assim exalando uma ternura que lembrava tanto Tom que chegava a doer. Como poderia dizer não? Como poderia mandar embora o último pedaço de seu melhor amigo? Por enquanto, disse, tentando soar firme, mas sentindo sua determinação se esfacelar a cada segundo. Até a gente descobrir o que fazer. Gonzaguinha assentiu, parecendo compreender que aquilo era o máximo que conseguiria por hora. Terminou de comer em silêncio, e Dorival aproveitou para observá-lo melhor. Havia algo no jeito do menino que o intrigava, uma capacidade de percepção que transcendia sua idade. Gonzaguinha reparava em tudo. O rangido peculiar da porta da cozinha, o hábito de Dorival de coçar o queixo quando estava pensativo, até mesmo a maneira como a luz do entardecer projetava sombras nas paredes. "Posso conhecer o resto da casa?" perguntou Gonzaguinha quando terminou de comer. Dorival hesitou. Havia um quarto que ele mantinha sempre trancado, repleto de recordações de uma vida que tentara esquecer. Mas o restante da casa era seguro. "Claro. Vou te mostrar onde você pode dormir." A casa tinha 3 quartos. O de Dorival, simples e funcional. O quarto de hóspedes, que não recebia visitas há anos, e o quarto trancado, cuja porta Gonzaguinha examinou com curiosidade quando passaram por ela. "O que tem aí?" perguntou o menino, apontando para a porta fechada. "Só tralha velha", respondeu Dorival prontamente. "Nada que preste." Gonzaguinha assentiu, mas Dorival percebeu que o garoto registrara a informação. Havia uma inteligência aguçada naqueles olhos que o deixava simultaneamente orgulhoso e apreensivo. O quarto de hóspedes estava empoeirado, mas arrumado. Dorival abriu as janelas para ventilar e retirou lençóis limpos do armário. Enquanto arrumava a cama, Gonzaguinha explorava o cômodo, tocando suavemente nos objetos como se estivesse em um museu. "O senhor mora sozinho há muito tempo?" perguntou o menino. "Muito tempo", confirmou Dorival. "Mais de 20 anos. Não sente solidão?" A pergunta pegou Dorival de surpresa. Crianças não deveriam ser tão diretas, tão sensíveis. Mas Gonzaguinha era diferente. Possuía uma maturidade forçada que comovia qualquer um. "Às vezes", admitiu, "mas é mais fácil assim." Gonzaguinha assentiu, como se entendesse perfeitamente, e talvez entendesse. Uma criança que havia perdido o avô e fora rejeitada por parentes, provavelmente sabia muito sobre solidão. Quando a noite caiu, Dorival preparou uma janta frugal. Arroz, feijão, um pedaço de carne de sol e salada de tomate com cebola. Gonzaguinha comeu com entusiasmo, elogiando a comida de um jeito que fez Dorival desconfiar que o menino não estava habituado a refeições regulares. "Vovô cozinhava assim", disse Gonzaguinha, saboreando uma colherada de feijão. "Ele dizia que vocês aprenderam juntos quando eram garotos." Dorival sorriu involuntariamente. "Sua bisavó Elis nos ensinou. Ela tinha uma paciência danada para aguentar 2 moleques na cozinha dela. Vovô falava da dona Elis, contava que ela fazia o melhor bolo de fubá do mundo e que sempre guardava um pedaço para vocês quando aprontavam alguma." A menção a Elis fez o sorriso de Dorival se dissipar. Ela havia sido como uma segunda mãe para ele, e sua morte havia sido o catalisador para o desentendimento que o separara de Tom. Até hoje, Dorival carregava a culpa por não ter conseguido protegê-la. "Ela era uma mulher especial", disse apenas, sua voz carregada de emoção. Gonzaguinha percebeu a mudança no clima e, sabiamente, mudou de assunto. "Posso ajudar o senhor no sítio? Sei tratar de galinha e já plantei horta com o vovô." "A gente vê", disse Dorival. "Por enquanto, você precisa descansar." Naquela noite, depois de colocar Gonzaguinha para dormir, Dorival sentou-se na varanda com um copo de cachaça e contemplou as estrelas.
O menino adormecera rapidamente, exausto pela aventura do dia, mas Dorival sabia que o sono não viria fácil para ele. A presença de Gonzaguinha mudara algo na casa. O silêncio não era mais apenas silêncio. Estava impregnado de possibilidades, de perguntas não formuladas, de uma esperança que Dorival temia acalentar. Porque Tom nunca havia mencionado ter um neto. Porque os parentes haviam trazido o menino justamente para ele. E o mais importante, o que fazer agora? Dorival sabia que não podia criar uma criança. Ele era um homem de 72 anos, acostumado à solidão, sem disposição para as complexidades de educar um menino. Mas, quando se recordava dos olhos de Gonzaguinha, da maneira como o garoto havia murmurado aquelas palavras improváveis, sentia que talvez não tivesse alternativa. "Tom", murmurou para as estrelas, "que enrascada você me arrumou." Mas não houve resposta. Apenas o coachar dos sapos e a brisa suave do sertão. E vindo do quarto de hóspedes, o som tranquilo da respiração de uma criança que finalmente se sentia protegida. "Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer, sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante." Era apenas o primeiro dia, mas Dorival já sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O passado havia retornado na forma de um menino de 7 anos, e não havia mais como escapar das verdades que ele tentara enterrar por tanto tempo. O dia amanheceu encoberto, com nuvens densas prenunciando a chuva que o sertão tanto ansiava. Dorival despertou antes do sol, como sempre fazia há décadas, mas desta vez algo era diferente. Havia outro ser humano em sua casa, uma presença pequena, porém significativa, que transformara completamente a dinâmica de sua rotina solitária. Ele se vestiu em silêncio e dirigiu-se à cozinha para preparar café, procurando não fazer barulho para não acordar Gonzaguinha. Contudo, ao chegar lá, encontrou o menino já sentado à mesa, trajado com as mesmas roupas do dia anterior, e observando pela janela os primeiros raios de sol que atravessavam as nuvens. "Bom dia", disse Gonzaguinha, virando-se com um sorriso tímido. "Espero que não tenha problema eu ter acordado cedo. Sempre levanto quando ouço o galo cantar." Dorival parou na porta surpreso. O galo de sua propriedade tinha um canto peculiar, mais rouco do que o normal, devido a uma rixa antiga com um gambá. Era um som que ele mal percebia após tantos anos, mas Gonzaguinha não apenas o ouvira como o utilizara como um despertador natural. "Não tem problema nenhum", disse Dorival, aproximando-se do fogão. "Quer café? Faço bem forte." "Vovô sempre dizia que café ralo é falta de respeito com o grão", respondeu Gonzaguinha, e novamente Dorival sentiu aquela fisgada no peito ao ouvir as palavras de Tom ecoando na voz do menino. Enquanto o café fervia, Dorival observava Gonzaguinha discretamente. O garoto parecia desperto, mas tranquilo, como se tivesse dormido melhor ali do que em muito tempo. Havia uma serenidade em seus gestos que contrastava com a tensão do dia anterior. "Gonzaguinha", começou Dorival, servindo 2 xícaras. "Preciso saber mais sobre como você chegou aqui. Você se lembra do nome dos parentes que o trouxeram?" O menino franziu a testa, concentrando-se. "A mulher se chamava Dalva, eu acho, e o homem era Antônio. Eles disseram que eram irmãos da minha mãe, mas eu nunca tinha visto eles antes." Fez uma pausa, mexendo o açúcar no café. Eles pareciam com uma leseira para ir embora. Dorival sentiu um aperto no peito. Tinha caroço nesse angu. Se eram parentes de verdade, por que essa agonia toda? E por que largar Gonzaguinha logo com ele, depois de mais de 20 anos sumido? Eles falaram mais alguma coisa? Da sua mãe? Do seu avô? Gonzaguinha desviou o olhar, nitidamente desconfortável. "Disseram que a mamãe tinha uns problemas e não podia cuidar de mim, e que o vovô tinha contado desse lugar antes de ir pro Beleléu." Sua voz sumiu.
Disse que o senhor ia sacar a parada quando me visse. Sacar o quê? Sei lá. Só disseram isso e picaram a mula. Dorival tomou o café em silêncio, tentando juntar os pedaços. Tinha buraco demais nessa história, coisa demais sem pé nem cabeça. Mas olhando para Gonzaguinha, vendo a fragilidade exposta naqueles olhos de criança, decidiu que as perguntas podiam esperar. O piá já tinha passado por poucas e boas. Bom, disse finalmente, o que importa é que você está aqui agora e está em casa. Que tal me dar uma mão para cuidar dos bichos? O rosto de Gonzaguinha se iluminou. Posso mesmo? Claro, mas primeiro precisa tomar um banho de gato e trocar de roupa. Devo ter alguma roupa do meu afilhado no guarda-roupa que serve em você. Dorival inventou o afilhado. As roupas eram de uma vida antiga, de uma época em que ele ainda sonhava em ter um lar. Mas não era hora de tocar nesse assunto. Depois que Gonzaguinha se aprumou, e as roupas de criança couberam direitinho, apesar de estarem guardadas há anos, os dois foram explorar o terreno. O sítio das Acácias não era grande, mas tinha de tudo um pouco, umas vaquinhas leiteiras, porcos, galinhas caipiras, uma horta caprichada e até um pomarzinho. Gonzaguinha absorvia tudo com uma curiosidade que impressionava. Não só olhava, mas escutava com atenção cada som, cada detalhe que Dorival explicava. E demonstrava um conhecimento surpreendente sobre bicho e planta para um garoto criado na cidade grande. O vovô tinha um sítiozinho lá perto, explicou Gonzaguinha quando Dorival comentou. Ele me levava lá nos fins de semana e me ensinava. Falava que todo homem tem que saber tirar o sustento da terra. De novo, Tom. Dorival se lembrou de como o amigo sempre foi apaixonado pela roça, mesmo morando na cidade. Tinha sido um dos sonhos que os dois compartilharam, ter um lugar no mato onde pudessem viver da terra. Ele padeceu muito? Perguntou Dorival, sem conseguir segurar a curiosidade sobre o fim do amigo. Gonzaguinha parou de fazer carinho numa galinha e olhou para ele com uma seriedade que destoava de sua idade. Os últimos tempos foram barra pesada. Ele ficou bem fraco, mas não parou de falar do senhor. Sempre dizia que queria te ver mais uma vez antes de bater as botas. A culpa invadiu Dorival como um murro no estômago. Quantas cartas de Tom ele tinha rasgado sem ler. Quantas tentativas de contato tinha ignorado por orgulho e teimosia. E agora não dava mais para consertar nada. Me desculpe, murmurou, mais para si mesmo do que para Gonzaguinha. Ele não guardava rancor do senhor, disse o menino baixinho. Só estava triste. Muito triste. Dorival precisou se afastar por um instante, fingindo conferir a cerca para esconder as lágrimas que ameaçavam rolar. Quando se recompôs, viu Gonzaguinha observando as galinhas com atenção, como se estivesse estudando seus hábitos. Aquela ali tá dodói, disse o menino, apontando para uma galinha que parecia normal aos olhos de Dorival. Como é que você sabe? O som que ela faz é diferente, meio fanhoso, como se tivesse um bicho na garganta. E ela não tá ciscando direito. Dorival se aproximou e examinou a galinha. Gonzaguinha estava certo. Tinha alguma coisa errada com a ave que ele não tinha percebido. A capacidade de observação do menino era impressionante. Você tem um ouvido de lince, disse Dorival admirado. Gonzaguinha deu de ombros como se fosse corriqueiro. O vovô dizia que eu tenho ouvido absoluto. Consigo copiar qualquer som que já ouvi e guardo as vozes na memória mesmo depois de muito tempo. Qualquer som? Quer ver? Gonzaguinha ficou parado por um minuto, concentrado, e imitou com perfeição o canto do galo de Dorival. Não só o som, mas cada detalhe, cada rouquidão característica. Depois, imitou o mugido específico da vaca malhada e até o gemido da cancela que precisava de graxa. Dorival ficou de boca aberta. Não era só uma habilidade incrível, era quase um talento de outro mundo, e explicava muita coisa sobre a percepção aguçada do menino. Isso é demais, Gonzaguinha. É um dom raro.
O menino ficou vermelho, sem jeito com os elogios. O vovô adorava quando eu imitava a voz dele contando causos. Falava que era a nossa brincadeira predileta. A dor no peito de Dorival aumentou. Tom sempre gostou de contar histórias e imaginar o amigo passando seus últimos momentos ouvindo a própria voz através do neto era ao mesmo tempo bonito e doloroso. Passaram a manhã cuidando dos bichos e da horta. Gonzaguinha se mostrou um ajudante de mão cheia, seguindo as instruções com precisão e mostrando uma disposição para o trabalho que impressionava para sua idade. Não reclamou do calor que apertava nem da sujeira, trabalhando ao lado de Dorival como se fizesse aquilo desde sempre. Lá pelas tantas, quando se preparavam para botar a panela no fogo, ouviram o barulho de um motor se aproximando. Dorival franziu a testa. Quase não recebia visitas e menos ainda sem avisar. Uma caminhonete velha parou em frente à casa e dela desceu Conceição Aparecida, a vizinha mais próxima, que morava a uns 5 quilômetros dali. Era uma senhora de uns 60 anos, viúva, conhecida por sua língua afiada e por saber da vida de todo mundo na redondeza. "Dorival Caymmi!" gritou ela antes mesmo de chegar perto. "Que história é essa de você estar com uma criança aqui?" Dorival sentiu Gonzaguinha se encolher ao seu lado e instintivamente colocou a mão no ombro do menino, protegendo-o. "Boa tarde, Conceição. Como é que você ficou sabendo?" "Ah, o Zé do bar falou que viu fumaça saindo da sua chaminé ontem à noite, mais que o normal, e a Dalva passou lá de manhã dizendo que tinha deixado um menino com você." Ela olhou Gonzaguinha de cima a baixo com curiosidade escancarada. "É verdade, então?" O sangue de Dorival congelou. "A Dalva passou no bar? Passou de madrugada. Disse que estava indo para longe e não ia voltar mais. Comprou umas coisinhas para a viagem e sumiu no mundo." Conceição se aproximou mais, cochichando. "Ela estava esquisita, Dorival, muito agitada. E falou que você ia entender tudo quando soubesse quem era o menino." Gonzaguinha apertou a mão de Dorival e ele sentiu o tremor do garoto. Tinha medo ali e mais alguma coisa, uma preocupação que uma criança de 7 anos não devia ter. "E o que mais?" ela disse. "Que o menino era neto do Tom Jobim, lá da capital. Disse que você e ele eram amigos de infância e que tinha sido o último desejo do velho antes de morrer." As palavras acertaram Dorival em cheio. Tom tinha pedido para mandarem Gonzaguinha para ele? Isso mudava tudo. Queria dizer que o amigo, mesmo no final da vida, ainda confiava nele, ainda o considerava da família. "Dorival", disse Conceição, sua voz perdendo um pouco da rispidez, "você tem certeza do que está fazendo? Criar uma criança nessa sua idade? Eu vou cuidar bem dele", interrompeu Dorival, se surpreendendo com a firmeza na voz. Conceição examinou os dois por um instante, notando como Gonzaguinha se grudava em Dorival e como o roceiro o protegia sem pensar. "Bem", disse por fim, "se era o que o Tom queria, ele sempre foi gente boa. Lembro dele das festas juninas antigamente, antes de você se mandar da cidade." Ela olhou Dorival nos olhos. "Talvez seja a hora de você parar de fugir do passado, Dorival Caymmi." Depois que Conceição foi embora, Dorival e Gonzaguinha almoçaram em silêncio. O menino parecia distante, mexendo na comida com a ponta do garfo. "Gonzaguinha", disse Dorival, "tá tudo bem?" O garoto levantou os olhos e Dorival viu que estavam marejados. "O senhor vai me mandar embora agora que a dona Conceição falou que eu dou muito trabalho?" O coração de Dorival se apertou. "Por que você acha isso?" "Porque sempre acontece, as pessoas me aceitam no começo, mas depois resolvem que é complicado demais." A voz de Gonzaguinha tremia, carregada de uma dor que nenhuma criança devia conhecer. "O vovô era o único que nunca me abandonou, e agora ele se foi." Dorival se levantou e se ajoelhou ao lado da cadeira de Gonzaguinha, olhando-o nos olhos. "Escuta aqui, meu garoto. Seu avô foi o melhor amigo que eu tive nessa vida. E se o último pedido dele foi para você vir para cá, então aqui é o seu lugar, entendeu?"
Gonzaguinha fez que sim com a cabeça, as lágrimas rolando soltas agora. Mas, continuou Dorival, eu preciso que você me conte tudo o que sabe sobre esses parentes que te trouxeram. Tem coisa esquisita nessa história e eu preciso entender o que está rolando. Gonzaguinha enxugou os olhos com as costas da mão e respirou fundo, como se juntasse coragem para contar algo difícil. A verdade é que eu acho que eles não eram parentes de verdade, disse finalmente. Eles apareceram na casa onde eu estava morando depois que o vovô morreu. Falaram que tinham documentos provando que eram da família, mas... Ele hesitou. Mas o quê? Eles não sabiam coisas que parentes de verdade deviam saber. Tipo o nome do meio da minha mãe, ou que o vovô tinha uma pinta no braço. E quando eu perguntava coisas da família, eles sempre mudavam de assunto. Dorival sentiu um frio na espinha. Eles te maltrataram? Não chegaram a me bater, mas... Eles viviam cochichando quando pensavam que eu não estava ouvindo. E eu escutei umas coisas que não entendi direito. Que tipo de coisas? Gonzaguinha baixou a voz, como se tivesse medo de ser ouvido. Falavam de dinheiro. Algo sobre o senhor ter uma grana preta guardada e que eu era uma garantia. Não sei o que isso quer dizer, mas eles pareciam bem interessados em me trazer para cá. O sangue de Dorival gelou de vez. Uma garantia. Que dinheiro? Ele era só um roceiro, sem posses, a não ser que soubessem da sua vida antiga. Gonzaguinha, disse Dorival, tentando não demonstrar o pavor. Você tem certeza do que ouviu? Tenho. Meu ouvido é bom, lembra? E eles falavam um nome esquisito. Goldrest, ou algo assim. Dorival sentiu o chão sumir sob seus pés. Goldrest Enterprises, o nome que ele tinha jurado esquecer há mais de 20 anos, o nome da empresa que ele tinha ajudado a construir e que tinha deixado para trás depois da tragédia. Se alguém sabia daquilo, do dinheiro que ele tinha abandonado, dos segredos que ele guardava. Dorival, Gonzaguinha o olhava preocupado. O senhor está pálido. Esse nome quer dizer alguma coisa? Antes que Dorival pudesse responder, ouviram outro motor se aproximando. Dessa vez era um carrão preto, um modelo importado, totalmente fora de lugar naquela área rural. O carro parou em frente à casa e 2 homens de terno saíram. Gonzaguinha se encolheu atrás de Dorival. São eles, sussurrou apavorado. São os caras que estavam falando com a Dalva. Dorival sentiu o sangue virar gelo nas veias. Fosse o que fosse que aqueles homens queriam, era encrenca na certa. E agora ele tinha uma criança para proteger, o neto do seu melhor amigo, que de alguma forma tinha virado peça num jogo que ele pensava ter enterrado há décadas. Os homens caminhavam em direção à varanda, com rostos sérios e decididos. E Dorival sabia que sua vida pacata de roceiro tinha acabado de acabar. Os 2 homens se aproximaram da varanda com passos firmes, seus ternos escuros contrastando com o ambiente rural. O mais alto, com cabelos grisalhos e óculos de aro dourado, sorriu de um jeito que não chegava aos olhos. O outro, mais jovem, mantinha uma postura tensa, como se estivesse pronto para qualquer problema. Senhor Dorival Caymmi, disse o homem mais velho, estendendo a mão. Meu nome é Dr. Ricardo Menezes, advogado. Esse é meu sócio, o Sr. Paulo. Viemos conversar sobre o garoto. Dorival não apertou a mão, mantendo Gonzaguinha protegido atrás de si. Que garoto? Ah, não vamos fingir que não sabemos o que estamos fazendo aqui. Dr. Menezes sorriu de novo, mas tinha algo de ameaçador naquele sorriso. Gonzaguinha Villa-Lobos, o neto do finado Tom Jobim. Nossos clientes têm um interesse legítimo na guarda da criança. Que clientes? Isso não vem ao caso no momento. Mas posso garantir que temos todos os documentos necessários para provar nosso direito legal sobre o menor. Gonzaguinha tremia atrás de Dorival, e o roceiro sentiu a raiva subir. Gonzaguinha não é coisa para ninguém, e vocês não têm direito nenhum aqui. Ah, mas temos sim. Dr. Menezes tirou uma pasta de couro de dentro do carro e pegou uns papéis.
Vejam só. Certidão de óbito do avô, comprovante de abandono da mãe e uma procuração dos únicos parentes vivos com direito à guarda. Dorival pegou os papéis com a mão trêmula. Pareciam documentos oficiais, mas tinha alguma coisa que não batia. Estavam novos demais, perfeitos demais para serem verdadeiros. A Dalva e o Antônio não são parentes de verdade, disse Gonzaguinha com a voz baixa, mas firme. Eles nem sabiam o segundo nome da minha mãe. Dr. Menezes riu, um som frio. Crianças têm a imaginação fértil, não é? É natural que ele esteja confuso depois de tanta mudança. Se vocês têm direito, disse Dorival devagar, por que não foram direto na justiça? Por que essa pantomima? Bem, Dr. Menezes trocou um olhar com o parceiro. Nós sabemos que o senhor tem digamos, um passado interessante com a Gold Rest Enterprises. Achamos que seria mais elegante resolver isso entre cavalheiros. O nome acertou Dorival como um choque. Ele cambaleou e teve que se apoiar na varanda para não cair. Gonzaguinha percebeu na hora e segurou sua mão com força. Como é que vocês sabem disso? Sabemos de muita coisa, Sr. Caymmi. Ou seria melhor dizer, Sr. Dorival Goldman. O sorriso do Dr. Menezes se alargou ao ver o espanto no rosto de Dorival. Ah, sim, sabemos quem o senhor é de verdade. O antigo vice-presidente da Gold Rest Enterprises, que sumiu do mapa há 23 anos, deixando para trás uma fortuna considerável e alguns, digamos, documentos comprometedores. Dorival sentiu o mundo girar. Ninguém podia saber da sua verdadeira identidade. Ele tinha trocado de nome legalmente, começado uma vida nova, enterrado para sempre o Dorival Goldman e tudo o que ele representava. Não sei do que vocês estão falando, mentiu, mas a voz tremia. Claro que sabe. E sabemos também que o senhor ainda tem acesso a informações que os nossos clientes consideram valiosas. Dr. Menezes se aproximou mais. Informações que poderiam causar problemas sérios para gente importante. Gonzaguinha puxou a camisa de Dorival. Você não é o Dorival Caymmi de verdade? Perguntou, confuso e com o coração na mão. O coração de Dorival se apertou ao ver a decepção nos olhos do menino. Eu sou Dorival Caymmi há mais de 20 anos, garoto. Esse é o cara que eu decidi ser. Mas antes era outra pessoa? Era. Dorival se ajoelhou para ficar da altura de Gonzaguinha, ignorando os caras engravatados. Era uma pessoa que fez umas paradas que não me dão orgulho. Uma pessoa que magoou o melhor amigo sem querer. O vovô? Sim, seu avô. As lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Dorival. Eu trampava numa firma grande e aconteceu uma tragédia. Gente morreu por causa de negligência da empresa, inclusive a Elis, a mãe do seu avô. Eu tinha provas de que a empresa sabia dos riscos e não fez nada, mas quando tentei denunciar, o Dr. Menezes cortou a conversa. Quando tentou denunciar, descobriu que estava mais enrolado do que pensava, não foi? E que a sua assinatura estava em documentos que aprovavam os cortes de segurança. Dorival fechou os olhos, a culpa de décadas voltando à tona. Eu não sabia o que estava assinando. Confiava no meu sócio, no dono da empresa. Ele me passou a perna, usou minha assinatura para aprovar umas coisas que eu jamais aprovaria. Mas a assinatura era sua, insistiu o Dr. Menezes, sem dó nem piedade. E quando a casa caiu, você fugiu ao invés de encarar a responsa. Deixou seu melhor amigo acreditando que você era o culpado. Eu tentei me explicar pro Tom, explodiu Dorival se levantando. Tentei contar a verdade, mas ele estava arrasado com a morte da mãe. Quando me viu, só conseguia pensar que eu era o culpado. E talvez ele tivesse razão. Talvez eu devesse ter ligado as antenas antes. Gonzaguinha olhava de um lado para o outro, tentando entender uma história complicada demais para sua idade. Então o senhor fugiu e virou roceiro? Mudei de nome na justiça. Vim para cá, comecei do zero. Tentei esquecer tudo de ruim. Dorival enxugou as lágrimas.
mas nunca consegui esquecer de tudo. E nunca consegui me perdoar de verdade. Que lindo, disse o Dr. Menezes com ironia. Mas isso não muda o fato de que você ainda tem uns papéis que podem sujar a barra de gente poderosa. E os meus clientes querem esses papéis. Que papéis? Não se faça de sonso. As cópias da investigação interna, os e-mails do presidente assumindo que sabia dos riscos, as gravações das reuniões onde decidiram economizar na segurança. Você levou tudo quando sumiu. Dorival ficou em silêncio por um tempo. Era verdade. Ele tinha levado todos os documentos que provavam sua inocência e a culpa dos caras da empresa. Por anos, tinha guardado tudo num cofre, como uma garantia, caso alguém viesse atrás dele. E se eu não entregar? Bem, o Dr. Menezes olhou para Gonzaguinha. Acidentes acontecem, principalmente com crianças indefesas em sítios isolados. A ameaça era clara, e Dorival sentiu o sangue ferver. Não ousem tocar nele. Isso depende só de você, Sr. Goldman. Os documentos em troca da segurança do menino. Parece justo. Gonzaguinha, que tinha ficado quieto até então, de repente se manifestou. Vocês não são advogados de verdade, né? O Dr. Menezes riu. E o que uma criança entende de advogado? Sei que advogado de verdade não ameaça as pessoas. E sei que vocês mentiram sobre serem meus parentes. Gonzaguinha encarou o homem. E sei também que vocês estão borrados de medo. Medo! O sorriso do Dr. Menezes deu uma bambeada. Sim, dá para sentir na voz de vocês. Tão nervosos, com pressa. Parece que estão fugindo de alguma coisa também. Dorival olhou para Gonzaguinha com admiração. O garoto tinha razão. Tinha algo de desesperado naqueles caras. O que aconteceu? Perguntou Dorival. Tem mais gente atrás dos documentos? O Paulo, o cara mais novo que não tinha aberto a boca até agora, trocou um olhar nervoso com o Dr. Menezes. Chefe, talvez a gente devesse... Cala a boca, sibilou o outro. Mas era tarde. Dorival já tinha sacado a jogada. Vocês não estão trabalhando para os donos da empresa, estão trabalhando contra eles. O Dr. Menezes respirou fundo e pela primeira vez a pose de confiança dele desmoronou. Tá bom. Sim, nós estamos investigando umas maracutaias na Goldrest Enterprises. Somos da Polícia Federal, operação secreta, e a gente precisa desses documentos para fechar um caso que se arrasta há décadas. Então, por que essa palhaçada toda? Porque oficialmente você morreu, Sr. Goldman. Dorival Goldman morreu num acidente de carro há 22 anos. Pelo menos é o que consta nos registros. Se a gente chegasse aqui como polícia, ia ter que explicar como um morto-vivo está vivo e escondido no meio do mato. A revelação pegou Dorival de jeito. Vocês forjaram a minha morte? Não nós. Alguém lá dentro da Goldrest. Alguém que queria ter certeza de que você nunca mais ia abrir a boca. O Dr. Menezes, ou quem quer que ele fosse, se aproximou. Mas agora o caso foi reaberto. Apareceram umas provas novas e a gente precisa desses documentos para botar um ponto final nessa história. Gonzaguinha puxou a camisa de Dorival de novo. O senhor vai dar os papéis para eles? Dorival olhou para o menino, para aquela criança que tinha encarado os caras para defendê-lo, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo. Aí, olhou para os dois investigadores, vendo não uma ameaça, mas uma chance de se redimir. Gonzaguinha, disse baixinho, você quer saber por que o seu avô nunca parou de falar de mim, mesmo depois de tanto tempo? O menino fez que sim, porque no fundo, ele sabia que eu não era culpado. Ele conhecia o meu coração, mesmo quando a raiva e a dor não deixavam ele enxergar direito. Dorival se virou para os investigadores. Os documentos estão aqui. Guardei tudo esse tempo esperando que um dia pudesse limpar a minha barra e honrar a memória da Elis. Onde eles estão? Dorival apontou para casa. No quarto que eu vivo trancado. Tem um cofre escondido na parede. Nos minutos seguintes, entraram na casa e Dorival abriu pela primeira vez em anos o quarto dos segredos.
Era um quartinho pequeno, mas cheio de lembranças. Fotos da vida antiga, uns objetos pessoais e, no fundo, um cofre preto onde ele guardava os documentos que podiam mudar tudo. Quando abriu o cofre, além dos papéis oficiais, tinha mais uma coisa. Uma carta do Tom, que tinha chegado perto da hora dele partir, mas que o Dorival nunca tinha tido coragem de ler. "Pode ler", disse um dos investigadores, vendo a hesitação dele. Com a mão tremendo, Dorival abriu a carta. As palavras do Tom rodopiavam na sua frente. "Meu querido amigo Dorival, sei que você nunca vai ler essa carta, como não leu as outras que eu te mandei durante todos esses anos. Mas eu preciso escrever, porque talvez seja a minha última chance. Descobri a verdade sobre o acidente na fábrica. Um ex-funcionário da Goldrest me procurou no mês passado e me contou tudo. Sobre como falsificaram a sua assinatura, sobre como você tentou denunciar e foi ameaçado, sobre como você fugiu para se proteger. Perdoa esse velho bobo que deixou a dor cegar o coração. Você sempre foi como um irmão para mim, e eu devia ter acreditado em você desde o começo. Tô doente, Dorival. Não vou poder esperar você ter coragem de voltar. Mas eu tenho um neto, o Gonzaguinha, que é a luz da minha vida. Se um dia me acontecer alguma coisa, eu sei que você vai cuidar dele como se fosse um filho seu. Ele tem um dom especial com os sons e com as vozes. Vai te lembrar de nós dois quando éramos crianças. E quem sabe, através dele, você consiga se perdoar de uma vez por todas, com o amor eterno do seu irmão Tom." Dorival desabou, chorando como não chorava há décadas. Gonzaguinha chegou perto e o abraçou, e naquele momento toda a dor, toda a culpa e todo o isolamento de 23 anos começaram a se desfazer. "O vovô te perdoou", sussurrou Gonzaguinha no ouvido de Dorival. "E eu entendo agora porque ele queria que eu viesse para cá. Não era só para eu ter um lugar para ficar. Era para o senhor ter uma família também." Os investigadores pegaram todos os documentos, garantindo que o nome do Dorival ia ser limpo e que ele podia voltar a usar a identidade antiga se quisesse. Mas o Dorival Caymmi tinha se tornado quem ele realmente era naqueles 23 anos, e ele não tinha mais vontade de voltar a ser Goldman. Meses depois, quando os culpados foram finalmente julgados e o caso da Goldrest foi encerrado, Dorival adotou o Gonzaguinha. O sítio das Acácias ganhou vida nova com a risada de uma criança correndo pelos campos. Gonzaguinha nunca perdeu a habilidade especial com os sons, mas agora usava para coisas boas. Imitava o canto dos pássaros para atrair mais bichos para o sítio, fazia a voz dos programas de rádio para animar o Dorival e, de vez em quando, nos momentos mais especiais, imitava a voz do Tom contando histórias, mantendo viva a lembrança do avô que tinha juntado os dois. A Conceição, a vizinha fofoqueira, virou visita constante, ajudando a cuidar do Gonzaguinha e trazendo o movimento que faltava no sítio. E de tanto se verem, ela e o Dorival descobriram que a solidão compartilhada podia virar amizade e depois, quem sabe, até um amor. A verdade tinha libertado não só o Dorival da culpa, mas também o Gonzaguinha da solidão. Juntos, eles construíram uma família improvável, mas verdadeira, baseada no amor que o Tom tinha plantado antes de partir. Em noites estreladas, quando o trabalho do dia estava feito, Dorival e Gonzaguinha sentavam na varanda e ouviam os sons do sítio. E às vezes, quando o vento soprava forte, Dorival jurava ouvir a voz do Tom sussurrando: "Obrigado." O sussurro que tinha mudado tudo não era só um reconhecimento do passado, mas uma promessa de futuro. E, finalmente, depois de anos fugindo, Dorival Caymmi tinha encontrado o seu lugar, não num lugar, mas nas pessoas que ele tinha escolhido amar e que tinham escolhido amá-lo também. A história do roceiro solitário e do menino abandonado tinha virado a história de uma família que o destino tinha separado e que o amor tinha juntado de novo.
E naquela terra vermelha de Minas, debaixo do céu estrelado, eles escreveram juntos um final feliz que nem o Tom podia ter imaginado.